Amém, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Nós cremos, Pai, que tudo é para o Senhor, pelo Senhor, meu Deus. Se estamos aqui, Pai, é graças, Pai, à Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada pessoa que está aqui presente, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja viva e eficaz sobre a vida de todos, Pai. Ó, Pai, que o Senhor use a minha boca não para o que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que capacita, é o Senhor que usa. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, verso 7. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Amém? A palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Amém? E é uma palavra sobre liderança, e o tema vai ser as qualidades e desafios de um líder para alcançar as nações. Amém? Se você for pesquisar a respeito de liderança, tem vários significados, vários conceitos. E liderar é ter a capacidade de motivar pessoas, homens e mulheres, para um objetivo comum, através de um caráter que gere inspiração e confiança. Amém? Vou repetir. Liderar é ter a capacidade de motivar homens e mulheres para um objetivo comum, através de um caráter que gere confiança. Amém? Eu vou trazer alguns pontos, poderia falar sobre vários outros pontos. Não é um rol taxativo, mas é um rol exemplificativo. Ele é bem amplo. São 7 pontos que eu quero trazer aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que todos nós exercemos algum tipo de liderança nas nossas vidas. E a primeira liderança começa através das nossas emoções. Em primeiro lugar, nós precisamos liderar nossas emoções. Em seguida, nós lideramos nossa família. Os pais lideram seus filhos. E por aí vai. Uma pessoa que não consegue liderar a si mesmo não é capaz de liderar outras pessoas. Entendam isso. Eu preciso saber liderar a minha vida, ter essa capacidade para que eu possa liderar outras pessoas. Amém? E a Bíblia, ela é o maior manual de ensinamento sobre liderança e vários outros temas. E eu poderia trazer aqui vários personagens bíblicos que foram grandes líderes e que pode trazer uma grande lição para os dias de hoje. E como exemplo, eu posso trazer algumas áreas. Na área política, nós tivemos, por exemplo, na área política, tivemos Salomão, tivemos Davi, nós tivemos também Moisés. Foram pessoas que souberam administrar, souberam liderar a sua nação através de leis e através da justiça. Então eles foram grandes políticos, grandes líderes políticos. Nós também tivemos grandes líderes de guerra. Nós tivemos Sansão, nós tivemos Davi, nós tivemos Josué. Pessoas que Deus dava estratégia para ir à batalha e vencer os seus adversários. Então nós temos muito que aprender com eles. Nós temos também líderes na área familiar. Nós tivemos Jacó, nós tivemos Abraão, Jó. Foram grandes líderes que sabiam cuidar das suas famílias e educar seus filhos. Nós também tivemos grandes líderes administrativos. José do Egito, Neemias, Esdras, foram líderes que eles sabiam trabalhar com finanças, sabiam gerir as suas finanças e do seu povo. E também tivemos grandes líderes espirituais, como Jesus, Jeremias, Isaías. Eram pessoas que tinham a capacidade de guiar seu povo para a reconciliação com Deus e o arrependimento. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, verso 10 e 11.
Mateus, capítulo 23, verso 10 e 11. Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: tampouco vocês devem ser chamados líderes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que a si mesmo se humilhar será exaltado. Até aí. Não tem como falar de liderança e não mencionar o nome de Jesus. Jesus, ele foi o maior líder que tivemos. E um reflexo disso que mesmo há 2000 anos atrás que ele veio nessa terra, ele fez discípulos, e até hoje ele continua fazendo discípulos. E o evangelho dele não para de crescer. Através de nossas vidas, nós somos discipulados e fazemos discípulos. E Jesus, ele deixa aqui nessa passagem bem claro, que a liderança, ela não é imposta. Que a liderança, ela não é realizada através do mando, mas líder é aquele que sabe servir. Todo líder, ele tem que saber servir em primeiro lugar. A nossa liderança, o que exercemos aqui no reino espiritual é diferente do mundo secular. No mundo secular, os objetivos são diferentes. E Jesus, ele é a verdadeira liderança. Ele liderava em humildade. Jesus, uma das maiores formas de liderar através do exemplo. Jesus muitas vezes não dava palavras para as pessoas, mas através de suas atitudes, as pessoas poderiam ser influenciadas por ele. As atitudes de Jesus, em primeiro lugar, era o seu maior modo de liderar. Jesus, ele tinha um líder maior. Ele era o Filho de Deus e tinha como seu líder Deus Pai. Ele era submisso à vontade de Deus. E Jesus, ele também trabalhava muito no discipulado. Se você quer ganhar vidas, quer deixar um legado, você tem que discipular. Jesus, ele deixou um legado através do discipulado. E é isso que nós devemos aprender. Mais adiante estarei falando mais aprofundadamente sobre esse tema. Então, a boa liderança, nós devemos ser humildes. E a liderança exige sacrifício. Muitas vezes sacrificaremos nosso tempo em prol das pessoas. Agora eu quero trazer alguns pontos. São 7 pontos que eu achei importante. Em primeiro lugar, o líder precisa ter consciência de si mesmo. O líder precisa ter consciência de si mesmo. Abre Mateus, no capítulo 16, verso 13 ao 17. Mateus, um pouquinho atrás, 16, verso 13 ao 17. Assim diz a palavra. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outros dizem que tu és profeta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Então o líder, ele precisa ter consciência de si mesmo. Nós precisamos identificar a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Nós precisamos ter a convicção da nossa função, da nossa missão nessa terra. Nós precisamos saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Nós precisamos ter foco e propósito. E Jesus aqui, como diz a palavra, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência da missão dele aqui nessa terra.
Jesus define na Bíblia que ele era chamado de o Eu Sou. Ele sabia quem ele era. O verbo que se fez a carne. O verbo que se fez carne. E Jesus também tinha consciência de suas limitações. Jesus sabia que ele tinha pontos fracos. Jesus também sabia que ele tinha pontos fortes. O líder precisa ter consciência de seus pontos fracos e pontos fortes. Nós precisamos trabalhar sobre os pontos fracos. E qual é a forma de trabalharmos sobre esses pontos fracos? É através da meditação na palavra de Deus. Porque ela vai nos trazer estratégia, ela vai nos trazer discernimento para que possamos entender como trabalhar as nossas fraquezas. Amém? E em segundo lugar, quero trazer, reconheça o local que o Senhor te plantou. Em segundo lugar, reconheça o local que o Senhor te plantou. Nós somos membros da Igreja Batista do Amor. Nós não estamos aqui por obra do acaso. Nós não achamos que aqui é uma igreja bonita, porque o louvor é bom. Não, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Se estamos aqui hoje é porque Ele tem propósito para nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. E nós precisamos também conhecer a missão, a visão e os valores da nossa igreja. Porque isso é muito importante, porque o líder precisa saber onde ele está inserido. Qual é o propósito, qual é o papel da sua igreja. Nós estamos numa igreja em células, que é os pequenos grupos. Qual é o papel de uma célula? O papel da célula é compartilhar a palavra de Deus nas casas. O papel da célula é manter comunhão. A célula é a extensão da igreja nos lares. Cada lar é uma casa, é uma igreja. E cada membro é um ministro. E foi essa visão que o Senhor colocou no coração do pastor Ricardo. E nós devemos abraçar essa visão. Nós, como os líderes, nós devemos saber onde o Senhor nos inseriu e qual é o propósito da igreja que Ele nos inseriu. E nós entendemos também que existem alguns pontos para os líderes de célula, para que eles tenham uma célula eficiente, uma célula abençoada. E eu trouxe 3 pontos que eu achei interessante, que o líder, ele deve separar um tempo para seus liderados, para os membros da célula, através de mensagem, através de ligações, mantendo contato, porque ele precisa envolver a célula. Em segundo lugar, o líder, ele precisa dar valor aos visitantes. Quando for algum visitante em sua célula, trate ele de forma diferenciada, dê uma maior atenção a ele, porque isso é muito importante, porque os visitantes, eles são as pérolas preciosas do Senhor. Amém? E o líder também deve saber envolver a sua célula. Ele precisa envolver através de atividades, através de evangelismo, através de atividades físicas, passeio. Isso tudo é importante para podermos envolver a nossa célula. E terceiro ponto, seja um líder apaixonado pela obra. O líder, ele precisa ser apaixonado pela obra. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2, do verso 1 a 8. Para quem não sabe onde está Neemias, está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Depois de Esther. Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 8. Capítulo 2, verso 1 ao 8. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder,
contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do teu agrado, do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até a terra de Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Com isso, fui aos governadores de Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Até aqui. Quando vamos falar de liderança, não tem como deixar de citar o nome de Neemias. Neemias foi um dos maiores líderes que existiu em Israel. Neemias se passava por uma situação de profunda tristeza. Após o período que o rei da Babilônia invadiu a terra de Israel, destruiu o templo e sitiou todas as cidades, ele levou grande parte dos israelitas cativos para a Babilônia. E a história de Neemias se passava logo após essa época, quando o povo da Babilônia já teria voltado do exílio, alguns ainda ficaram e foram distribuídos algumas terras. E Neemias estava na terra da Pérsia, servindo ao rei Artaxerxes. E Neemias tinha o papel de copeiro do rei. Naquela época, o copeiro era um cargo de confiança do rei, e era um cargo de extrema importância para aquela época. Era como se ele fosse o braço direito do rei. E Neemias ficou sabendo que o seu povo de Israel, os seus irmãos, estavam sofrendo. Eles estavam passando por uma situação de fome, de tristeza, de abandono. E Neemias teve compaixão pelo povo. Eu quero destacar aqui que o líder, ele precisa ser movido pela compaixão. A compaixão, ela é o pontapé inicial para fazermos a obra de Deus. Porque sem compaixão não há amor à vida. Então Neemias, em primeiro lugar, ele teve compaixão para que ele pudesse ser movido para a obra de Deus. Em segundo lugar, ele orou e jejuou, ele pediu direcionamento ao Senhor. E ele foi submisso à autoridade do rei Artaxerxes. Ele não simplesmente falou: rei, eu estou indo. Ele chegou no rei Artaxerxes e pediu autorização para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Então aqui aprendemos que nós devemos ser submissos às autoridades, independente da situação que estamos passando, independente da situação que estamos querendo ali fazer, nós devemos respeitar a liderança, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. E Neemias, depois de pedir permissão ao rei, o rei deu autorização. A partir do momento que o rei deu autorização, Neemias viu que a mão de Deus estava sobre ele, porque Deus autorizou para que ele fosse, através de ser movido da compaixão, reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias chegou a Jerusalém. Ele se deparou com aquela situação triste, as pessoas sofrendo, as pessoas sem alimento. Ele, movido de compaixão, ele começou a criar estratégias para que ele erguesse o povo, erguesse os muros e as muralhas fossem reconstruídas. Então, ele começou a ter estratégias de um líder. O que ele fez? Ele começou a separar pessoas por grupos, de acordo com as suas profissões, suas características, suas capacidades para trabalhar, para empreender. Ele começou a separar essas pessoas em grupos para que elas pudessem ser, de forma organizada, fazer a obra de Deus. Então ele tinha estratégia. Diga para o seu irmão: tenha estratégia. Tenha estratégia. E ele, além disso tudo, ele ainda ganhou matéria-prima do rei. O rei deu todo o suprimento necessário para que ele reconstruísse os muros, para que ele alimentasse o povo e para que a obra fosse bem sucedida. Mas aí, gente, vocês têm que entender que todo líder enfrenta dificuldades.
Não existe um líder que não enfrenta dificuldades, que não enfrenta algum tipo de levante contra a sua vida. Nós devemos entender que a palavra de Deus nos relata em Neemias, que se levantaram 3 homens contra ele para tentar atrapalhar aquela obra. E esses homens, eles articulavam contra Neemias para tentar destruir seu projeto, através de fofocas, através de situações que ele tentasse desanimá-lo. Mas Neemias, ele tinha foco. Neemias, ele sabia do seu chamado, ele sabia do seu propósito ali. Ele poderia muito bem ter desistido, falado, é muito difícil para mim, é muito grande essa obra. Não, ele foi até o fim, ele era comprometido. Tudo que ele começava a fazer, ele terminava, ele não parava pelas metades. Então, Neemias, mesmo com os levantes, mesmo com as dificuldades, ele conseguiu empreender aquela obra. E a Bíblia relata que os muros foram construídos num tempo recorde de 52 dias. Isso, para a época, é algo impossível. Aí eu quero trazer algumas coisas para você aqui. Se você está num empreendimento, num projeto que Deus está com você, pode ter certeza que vai ter milagre. Se você está num projeto que Deus está com você, você pode ter certeza que você surpreenderá outras pessoas. Porque Deus estava com ele, então os muros foram reconstruídos em tempo recorde. Tudo que Neemias precisava, Deus proveu. Neemias, ele era movido pela compaixão, e ele trabalhava através da excelência. Ele não pegava as coisas de qualquer forma e tocava. Ele planejava, ele tinha estratégia, ele conduzia o povo através de uma estratégia eficiente, através da estratégia que vem do alto. Muitas vezes nós falamos, mas eu não sou capacitado, eu não consigo fazer isso. Você está enganado, porque quem te capacita é Deus, é Ele que faz a obra na sua vida. Se nós dependêssemos de força humana, nós não estaríamos aqui hoje. Essa igreja não seria uma realidade, porque é Deus que faz, não é os homens. Agora eu quero trazer para você em quarto lugar, características de um líder. Características de um líder, seus desafios para alcançar as nações. Em primeiro lugar, o líder, ele precisa ter caráter. O líder precisa ter caráter. E quando você diz, eu tenho caráter, o caráter não é medido por palavras, o caráter é medido através das suas atitudes. E nós entendemos que as tribulações da vida, nós entendemos que as crises que nos rodeiam, elas não moldam nosso caráter. As crises revelam o nosso caráter. Nós devemos ter esse entendimento. O líder, ele é trabalhador. O líder, ele é trabalhador. O líder põe a mão no arado, o líder não fica parado. O líder, ele está sempre em movimento. Você já deve ter visto pessoas na igreja que você fala, não, parece que tem 2, 3 delas, porque ela faz tantas coisas e é bem sucedida. Temos o exemplo do irmão Wesley. Parece que é 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, tantas coisas que ele faz. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de que Deus chama as pessoas que gostam de trabalhar. Em primeiro lugar, Deus chamou Davi. Quando Deus falou para o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, Jessé foi àquele local. Chegou lá, estava todos os filhos de Samuel, foi àquele local. Chegou lá, Jessé estava com todos os seus filhos dentro de casa. Todos os seus filhos mais velhos estavam dentro de casa. E o Senhor ignorou todos eles. E Samuel questiona, existe algum outro filho? Jessé disse, tem o caçula que está lá fora apacentando as ovelhas. O que Davi estava fazendo? Trabalhando. No momento que Deus chama Davi, ele estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas. Vocês conhecem a história de Davi. Temos também Gideão. Quando Deus chama Gideão para ser um dos juízes daquele tempo para libertar o povo, Gideão estava malhando trigo no lagar.
Gideão não estava parado. Quando foi chamado por Deus, ele estava trabalhando. Ele estava em movimentação. Eliseu, quando Elias recebeu as ordens direto de Deus para que ele fosse ao encontro de Eliseu, ele chegou até Eliseu e Eliseu estava arando a terra. Eliseu estava cuidando, preparando a terra para o plantio. Então Eliseu estava trabalhando. Quando Jesus foi ao encontro de seus discípulos, Pedro e André estavam pescando. A partir do momento que Jesus se depara com Pedro e André, eles estavam em seu barco pescando para alimentar suas famílias. Então, nós vemos que eles estavam trabalhando. Segundo ponto, terceiro ponto, o líder, ele precisa ser carismático. O carisma, quando nós somos carismáticos, o carisma, ele traz empatia. Ele aproxima as pessoas, ele atrai as pessoas. O líder que é carismático, ele consegue ser bem-sucedido naquilo que ele faz. Aí você pergunta, mas como eu posso ser carismático? Sorria para as pessoas. Sorria para as pessoas. Dê uma nota 10 para as pessoas quando elas fizerem alguma atividade. Reconheça aquilo que elas estão fazendo. Isso gera carisma. Dê esperança para as pessoas. Dê uma palavra de vitória. Deus está contigo, eu estou com você, pode contar comigo, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Entusiasme seu liderado. Seja carismático. O líder ele também deve ter comprometimento. Como nós vimos na história de Neemias, o líder ele deve ter comprometimento com seus projetos. Liderança, tudo que vocês forem fazer, termine. Não deixe a obra pela metade, porque isso não agrada ao Senhor. Nós devemos ter compromisso. Nós não podemos deixar as barreiras nos atrasar. Nós não podemos deixar as barreiras nos impedir de alcançar o propósito. Tenha compromisso com a obra de Deus. Em quarto ponto, tenha uma comunicação eficaz. O líder ele precisa saber se comunicar. Às vezes queremos passar uma mensagem para a pessoa, só que passamos uma mensagem de uma forma que ela não entende. Seja objetivo, seja claro. E tome cuidado com o tom de voz. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas com um tom de voz, às vezes porque estamos passando alguma dificuldade, algum problema pessoal e trazemos aquilo ali para a liderança. Nós não podemos misturar as coisas. Nós devemos ter um entendimento de que as pessoas, elas necessitam de uma comunicação eficaz, para que elas entendam o que você quer fazer, para que você possa transmitir sua mensagem. O líder, ele precisa ter mansidão. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Então o líder precisa ser manso, ele precisa ser humilde. Amém? A mansidão, muitas vezes, ela pode ser atrapalhada por problemas pessoais. Como eu disse, nós devemos vigiar nessas questões. Se estamos passando por alguma dificuldade, pessoal, não traga essa dificuldade para a sua liderança. Tenha mansidão naquilo que você faz. O líder, ele precisa aprender a lidar com os problemas. Os problemas vão aparecer na vida de um líder, e nós precisamos saber lidar com essa situação. Procure enxergar o problema, procure resolvê-lo pela raiz. O líder não deve pegar o problema e jogar debaixo do tapete. O líder deve saber resolver seus problemas. O líder, ele vai se deparar com muitas situações e vai servir de experiência no futuro. Tenha foco. O foco em suas atividades, pois a distração pode paralisá-lo. Então nós devemos ter foco naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós devemos ter direcionamento. Gratidão. A gratidão, ela é muito importante na vida de um líder. Líder, aprenda a liberar palavras de gratidão sobre a vida de seus liderados. Se o seu liderado realizar alguma atividade, agradeça-o. Faça ele se sentir importante. Aprenda a ouvir.
Em Tiago 1,19 diz: toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Então o líder tem que saber ouvir as pessoas. Muitas vezes a gente acaba que não ouvindo a real situação do que a pessoa está dizendo. E muitas das vezes a pessoa está nos falando e a gente começa a pensar coisas diferentes daquilo que ela está falando porque nós não estamos ouvindo. Nós precisamos, além de ouvir, prestar atenção naquilo que elas dizem. O líder, ele deve ser humilde, porque a humildade, ela agrada a Deus. E o líder, ele precisa viver em unidade. O líder que não vive em unidade, ele não rompe, ele não cresce. A unidade é propósito do Senhor. O Senhor nos chamou para vivermos em união. E a unidade é onde somos mais fortes. Relacionamentos. Precisamos ter relacionamentos saudáveis. Pessoas que agregam as nossas vidas. Aqueles relacionamentos que não agregam, nós precisamos orar. Nós precisamos reconhecer que precisa da intervenção divina para que tudo aquilo coopere. Então nós devemos ter um relacionamento saudáveis com as pessoas, assuntos saudáveis. O 10º ponto, o líder deve ser prestativo. O verdadeiro líder, ele serve as pessoas, ele faz o melhor pelo interesse delas. O líder, ele tem que aprender a servir sempre, porque o líder que serve, ele agrada ao Senhor, ele é bem sucedido. E algo importante, não menos importante, é: faça, mas faça não esperando nada em troca. Nós, como líderes, devemos entender que muitas vezes nós vamos fazer projetos, nós vamos desempenhar funções que muitas vezes vai sacrificar nosso tempo, nossas energias. E muitas vezes nós não vamos ser reconhecidos por isso. Muitas vezes as pessoas não vão nos elogiar. Então nós, como liderança, nós devemos entender que quem abençoa, que quem tem que reconhecer nosso trabalho é Deus. Nós devemos ter esse entendimento. O líder que espera reconhecimento das pessoas, ele está fadado ao fracasso. O líder que espera reconhecimento das pessoas, ele perde a motivação. E um líder sem motivação, ele não consegue fazer nada. Um líder sem motivação, ele para pelo caminho. Amém? Em 5º lugar, vivam na dependência de Deus. Separa um tempo para você meditar na palavra do Senhor, separa um tempo para leitura bíblica. Separa um tempo para você ter mais intimidade com Deus, porque o líder ele precisa estar na dependência do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, no verso 1. Atos, capítulo 2, verso 1. Amém? Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do som, um som, como de um vento forte, impetuoso. Encheu toda a casa na qual eles estavam sentados, e viram que parecia línguas como de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mais abaixo no versículo 37, dando prosseguimento, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos seus outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras os advertia, e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados,
e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Aqui nós temos um exemplo de uma grande liderança que foi exercida pelo apóstolo Pedro. E nós vemos que Jesus mandou os seus apóstolos ficarem ali na cidade de Jerusalém até que viesse o dia de Pentecostes, para que todos fossem cheios do Espírito Santo. E naquele momento, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo, e uma ousadia veio sobre a vida deles, uma intrepidez fora do normal veio sobre a vida deles. Então Pedro saiu daquele local, naquela ousadia, naquela força, guiado pelo Espírito Santo, ele começou a fazer seu primeiro sermão, e ele fez um sermão que comoveu todas as pessoas. Isso foi força do Pedro? Não, é força, é poder do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que capacitou para pregar aqueles gentios. E a partir do momento que ele pregou, 3.000 almas se renderam a Jesus. Muitas vezes, nós devemos entender, ter o discernimento que não é por nossas forças, não é pelo nosso braço que nós fazemos a obra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que Ele nos capacite e nos conduza a fazer a obra de Deus. A partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ter ousadia, disposição e capacitação para fazer aquilo que Deus me chamou. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho o poder de Deus para me ajudar, porque isso vem de dentro para fora. E é interessante que muitas pessoas deixam ser bloqueadas, mas eu digo para vocês que as maiores muralhas, elas não estão do lado de fora, as maiores muralhas estão aqui dentro. Então nós devemos ser desbloqueados, nós devemos derrubar essas muralhas, e o Espírito Santo é que nos capacita e nos ajuda a fazer isso. Nós temos que ter esse entendimento. A capacitação vem de Deus, a autoridade vem de Deus, e é o Senhor que faz a obra. Não é pela força dos nossos braços. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós somos fracos, Deus nos fez assim. Se Ele nos fez assim, é para que nós pudéssemos depender dEle. Se Ele nos fez assim, é para que nós não dependêssemos de homem. Nós somos fracos para ser preenchidos pelo Espírito Santo, para fazermos a obra, para alcançar as nações, para exercer uma liderança eficaz, para alcançar vidas. Viver na dependência de Deus é algo necessário. É algo importante. O líder ministerial, o líder espiritual, o líder até mesmo no mundo secular, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. E eu quero trazer aqui o sexto ponto, em sexto lugar: aprenda com os erros. Nós devemos aprender com os erros. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, do verso 1 ao 2, depois do 17 ao 22. Amém? Juízes, capítulo 16, diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Continuando no verso 17, diz: por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspada o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha dito a verdade, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou o homem para cortar 7 tranças de seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo.
e a sua força o deixou. Então ele chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Nós podemos aprender muito com a vida de Sansão. Sansão, ele foi levantado por Deus como um juiz. Ele era nazireu. Seus cabelos não poderiam ser cortados, ele não podia beber nenhum tipo de bebida fermentada. E o objetivo maior de Sansão era liderar o povo contra os filisteus que estavam ali sitiando, tentando de qualquer forma invadir Jerusalém, invadir Israel, para vencer seu povo. Só que Sansão, ele tinha uma força descomunal. Sansão, ele tinha uma força que era capaz de destruir qualquer homem. A palavra de Deus diz que com uma cabeça, uma junta de bode, ele conseguiu matar 300 homens. É uma força sobrenatural. E essa força não vinha dele, essa força vinha do Espírito Santo. Sansão, em si, ele não tinha nenhum poder sobrenatural. Ele não era o Superman. Sansão, ele era forte devido ao poder de Deus que estava sobre a vida dele. Só que Sansão, ele tinha algumas fraquezas, as corrupçências da carne. Sansão, ele se deixava entregar pelas paixões da carne, e ele não tinha nenhum domínio próprio sobre essa área. E ele se deitava com prostitutas e cedia mulheres. E ele não sabia administrar suas fraquezas. E como lemos aqui, ele conheceu Dalila, e Dalila, influenciada pelo dinheiro, influenciada pelos filisteus, fez de tudo para descobrir de onde vinha a força de Sansão. E como foi dito, a força de Sansão, ela vinha dos seus cabelos. Os cabelos dele não é o que gerava a força, mas os cabelos dele era uma forma representativa da obediência a Deus, de não cortar os cabelos. E a obediência tinha o poder do Espírito Santo. Então, Sansão contou a Dalila de onde vinha toda a sua força. E Dalila criou uma estratégia para que cortasse os cabelos de Sansão. E assim foi feito. O fim de Sansão não poderia ser tão trágico como foi. Ele conseguiu matar mais homens no fim de sua vida do que em toda a sua vida. Mas ele não precisava morrer daquela forma. Ele não precisava ter seus olhos perfurados. Através da desobediência a Deus, através do pecado, da corrupçência da carne, de suas fraquezas, que ele não tinha o domínio, o controle próprio, ele caiu, ele perdeu suas forças, e Sansão foi envergonhado. Abra sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 11. Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 11. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas. Quando eles estavam vindo do Egito, então os queneus saíram do meio dos amalequitas.
E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e as melhores ovelhas e os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Até aqui, irmãos. Saul, ele foi levantado o primeiro rei de Israel. Até então, Deus tinha levantado grandes juízes para libertar e para conduzir o povo à vitória. Porém, o povo necessitava de algo mais, e eles clamaram por um rei. E Deus viu graça em Saul e o levantou como rei. Só que no decorrer da caminhada de Saul, Saul começou a se preocupar mais com seus status. Saul começou a se preocupar mais com a sua glória. E Saul começou a desobedecer a palavra do Senhor. Aqui, como lemos, a palavra diz que Deus mandou Saul atacar com todo o seu exército aquele povo, e que não poupasse nenhum dos seus animais, nenhum dos seus povos. E Saul, mais uma vez, desobedeceu. Ele poupou os melhores gados, as melhores ovelhas, e ainda não matou o rei daquela cidade. Aqui nós vemos que Saul, através de uma desobediência, mas depois, mais à frente, ele vem com desculpas, que fez aquilo para sacrificar ao Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, através da desobediência que ele tinha feito naquele momento, ele foi rejeitado como rei pelo Senhor. Porque Saul, ele tinha unção de rei, ele não tinha unção de sacerdote. A unção de sacerdote estava sobre Samuel. A autoridade espiritual era Samuel, não era Saul. E Saul não soube esperar. Saul desobedeceu, e o Senhor rejeitou como rei. E ele continuou seu reinado por muitos anos, mas Deus não estava mais com ele. A presença de Deus tinha saído sobre a vida dele. E desde então ele começou a viver grandes lutas. E no final da sua vida foi trágico, igual a vida de Sansão. Ele teve uma morte trágica. E o que nós vemos em comum nesses dois homens? Eram líderes? Eram líderes. Eram pessoas que tinham a presença de Deus? Eles tinham a presença de Deus. Porém, eles não sabiam se arrepender. Eles permaneciam nos seus erros. O erro na vida deles não era acidental. O erro na vida deles era algo permanente. Então, no fim de tudo, a desobediência afastou a presença de Deus da vida deles. Irmãos, sem a presença de Deus nós não temos autoridade. Sem a presença de Deus para fazer a obra, é forças dos seus braços, não vai a lugar algum. Então nós devemos aprender que um erro acidental pode acontecer na vida de um líder, e o líder tem que corrigir esse erro. O líder não pode permanecer. Nós vemos que Davi, ele teve vários erros, mas ele se arrependia. Ele se prostrava perante o Senhor e arrependia amargamente. Ele pedia perdão pelos seus pecados e não tornava a fazer mais. E isso é diferente na vida de Sansão, foi diferente na vida de Saul. E nós pegamos essas histórias, esses embasamentos, para nós trazermos para a nossa vida hoje, que nós podemos até errar, mas nós não podemos permanecer no erro. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas falhas de caráter. Todos nós somos dependentes de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Em sétimo lugar que eu quero trazer, o verdadeiro líder faz discípulos. O verdadeiro líder faz discípulos. Abra comigo em Mateus, no capítulo 28, verso 19 e 20. Mateus, capítulo 28. Verso 19 e 20. A palavra de Deus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então o líder, após todos esses pontos que aprendemos, que absorvemos, para uma liderança eficaz, capacitada para alcançar as nações, nós devemos entender que o verdadeiro líder, ele faz discípulos, e Jesus nos ensinou isso. Para fazermos discípulos, precisamos antes sermos discipulados. É algo contínuo, é algo que não para. Eu sou discipulado e discipulo outra pessoa, e essa pessoa discipula outra, e assim a obra não para, continua crescendo. Mas agora, o que é discipular? Discipular é aprender os preceitos que Jesus nos ensinou e praticá-los. O discipulado, ele é feito em amor, é um cuidado especial que temos para a vida dos irmãos. Nós precisamos ter esse discipulado eficaz. O discipulado, ele é através, e acima de tudo, realizado através do amor. Nós devemos saber corrigir, exortar as pessoas em amor. Eu posso dizer uma coisa a vocês: quando você exorta em amor, não tem como não dar errado, porque Deus, o Espírito Santo, está ministrando no coração daquela pessoa. Nossas palavras não convencem ninguém, mas é o poder de Deus, é a unção das suas palavras que convence. Isso vem de Deus. O líder, ele é sujeito a um líder maior. Nós devemos entender isso. Como foi mencionado sobre Neemias, que ele era submisso ao seu rei, nós devemos também ser submissos aos nossos líderes. Nós devemos ser obedientes a eles. Não é porque eu sou um líder que eu não tenho um líder. Eu preciso sim ter um líder. Eu preciso sim ser discipulado por alguém. Eu preciso ser ensinado por alguém. E o discipulado, ele é ganhar, consolidar e enviar as pessoas às nações. Esse é o foco, esse é o objetivo, é isso que Deus nos ensinou. E é o Senhor que nos capacita. Nós vamos aprendendo a cada ministração, nós vamos aprendendo a cada discipulado. Eu lembro muito bem, quando eu discipulei a primeira pessoa, foi um desafio para mim. Eu pensei: Deus, mas eu nunca fiz um discipulado, como que eu vou conseguir, Senhor, trazer instruções para uma pessoa que tem mais tempo de igreja que eu? Porque ela estava desviada. E o Senhor me capacitou. O Senhor me capacitou a trazer uma palavra. Hoje ela não está na nossa igreja mais. E essa pessoa é uma bênção do Senhor. Não sou eu que faço a obra, é o Senhor Jesus que faz a obra. Eu não tenho a capacidade de fazer nada se não for pelo poder de Deus através da minha vida. Eu sou apenas um vaso, você é apenas um vaso, querido. Deixe você ser usado pelo Senhor. Deixe o Senhor te usar nas mãos dEle. Amém? Então, o líder, ele precisa fazer discípulos. O líder precisa absorver as características necessárias para que ele exerça uma liderança eficaz. E eu quero dizer para vocês, não existe um líder perfeito. Eu trouxe para vocês vários ensinamentos, vários conceitos, eu poderia falar outras coisas, mas isso eu achei mais importante para trazer hoje. O líder não é um super-herói. O líder, ele é uma pessoa que está em pleno desenvolvimento. O líder é uma pessoa que precisa estar em plena capacitação todos os dias. A gente não pode parar. É um desenvolvimento constante, é uma capacitação constante que vai até os últimos dias de nossas vidas. E eu creio que nós temos aqui grandes líderes, homens e mulheres usados pelo Senhor para fazer uma grande obra. E eu digo para vocês, irmãos,
que Deus me deu uma bandeira para levantar. Eu tenho propósito para a minha vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou. E você? Nós devemos entender que a capacitação, que o amor de Deus é que faz a obra. É Deus que levanta líderes, é Deus que levanta pessoas. E eu digo mais, esse desenvolvimento, essa capacitação, ela não vai parar. Hoje você é líder de célula, amanhã você é líder de rede, aí não para, esse crescimento é constante até o fim. Porque o reino de Deus, ele fica girando, ele não para, ele está em plena movimentação. E nós não podemos ficar inertes, parados, deixar ser levados pelo vento. Nós precisamos ter propósito, saber para onde Deus está nos direcionando. Nós precisamos ter esse entendimento, essa consciência que é o Senhor que nos conduz. E como que eu vou saber isso? Busque em oração, busque na leitura da Bíblia. A Bíblia é o manual, é a revelação de o que você deve fazer ou não fazer. Aprenda isso, querido. Então, entenda que nós não podemos parar. A obra é grande, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, diz a palavra. Então nós devemos ir a fundo, nós devemos continuar nesse desenvolvimento constante. Amém? Peço para os irmãos ficar de pé, para a gente poder orar. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Deus. Santo, santo é o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te damos glória, Senhor, por esta oportunidade. Nós te damos glória, Senhor, por a tua palavra. O Senhor nos conduz, o Senhor fala aos nossos corações. A palavra, Deus, é ministrada pelo Senhor, Jesus. Pai, estamos aqui diante de uma liderança, Pai, que será enviada às nações. Uma liderança, Senhor, que nasceu para fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, continua capacitando, abençoando a vida dos teus filhos, Pai. Assim, o Senhor está falando que enquanto você faz a obra, Ele cuida das suas coisas. Enquanto você faz aquilo que Ele pede, Ele cuida da sua casa. Deleite-se no Senhor, confie na palavra dEle, espere nele sempre. Levante seus olhos, prossiga, não olhe para baixo, porque o Senhor está fazendo uma obra através da sua vida. O Senhor nos trouxe aqui, você abdicou do seu conforto, da sua casa para ouvir uma palavra, para ter um direcionamento, e o Senhor está falando que você não vai sair da mesma forma, porque Ele está derramando um nível de autoridade maior sobre este lugar. A autoridade do Senhor está sendo derramada sobre este lugar. Você vai sair daqui ainda mais capacitado, mais renovado, mais transformado pela palavra do Senhor. Entenda isso. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você nasceu para fazer a diferença. Grande é a obra, grande é o propósito. Aprenda, cuide dos seus discípulos, cuide dos seus líderes. Faça a diferença, querido, onde você pisar, a planta dos seus pés. E viva para Deus. Não se preocupa com as circunstâncias. Não se preocupa com os problemas, não se preocupa com as dificuldades que você está vivendo, mas descanse na palavra do Senhor, porque Ele é fiel, Ele cumpre, Ele faz a obra. Nós não vivemos pelas nossas forças, nós vivemos pelo poder do Senhor Jesus. É Ele que cuida da gente. Seja cheio do Espírito Santo e capacitado para fazer aquilo que você foi chamado. Seja cheio do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo. Entenda, querido, que você é escolhido pelo Senhor. Você não está aqui por acaso, Deus te escolheu. Deus tem te levantado, confie nele, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua voz. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Esteja orando pelos seus liderados, esteja orando pelos seus líderes, esteja orando pela sua família, esteja orando pela capacitação do Senhor sobre a sua vida, esteja orando para que o Senhor venha ministrar o seu coração, esteja orando para que Deus te fortaleça em seus pontos fracos, esteja orando para que você tenha discernimentos espirituais, esteja orando sobre os dons espirituais, porque o Espírito de Deus, Ele entrega dons para as pessoas, e através desses dons que somos capacitados para fazer a obra. Sim, Jesus, encha-nos, Pai, com Teu amor, encha-nos, Deus, com Teu Espírito Santo nessa noite. Nós somos gratos, Senhor, a Ti.
nós confiamos somente no Teu nome. Tudo que somos e temos vem do Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Yeshua.